sua saúde. Não fumem. Olha, 6h31, bom dia. 6h31, bom dia. Na última sexta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata do X em todo o Brasil, o antigo Twitter. A medida vale até que a plataforma cumpra todas as decisões do STF, pague as multas, que já somam 18,3 milhões, e indique um representante no país. Hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal irá avaliar a decisão do ministro em uma sessão extraordinária do plenário virtual, que terá duração de 24 horas. Nós vamos conversar agora com o doutor José Antônio para entender um pouco mais, né, sobre esse processo de suspensão. Esse final de semana, quem não tinha Twitter ficou órfão do Twitter, foi para outras redes para ver as discussões. Doutor, de fato, como é que a advocacia está enxergando, por exemplo, a comunidade da advocacia está enxergando esse embate entre STF ou, singularmente, o ministro Alexandre de Moraes e as plataformas digitais? Bem, Edson, bom dia. Bom dia a todos. O que eu consigo visualizar é que estão querendo politizar o direito, né? Estão querendo trazer os debates políticos, direita e esquerda, para dentro do direito. Então, assim, nós não podemos fazer isso em hipótese alguma. E esse debate do Twitter, da decisão do Alexandre de Moraes, nós temos um conflito entre direito e moral, porque eu entendo que a decisão é acertada, né? Qualquer empresa que vá atuar no Brasil, ela tem que seguir os nossos princípios legais. Nós tivemos um marco da internet na lei de 12.965, e ele é claro, né? Para você operar no Brasil, você tem que respeitar as regras, você tem que ter um representante legal. Nós temos legislação para isso, né? Ainda que seja precária, ainda que seja antiga, 2014, né? Então, há 10 anos, nós precisamos rever esse marco, principalmente quando se trata de Big Trade, né? Das grandes empresas de internet. Então, eu entendo que há legalidade na decisão, mas eu entendo que há um conflito na moral, porque o julgador ele chegou a ser atingido. Então, é como se um juiz julgasse uma pessoa que entrou na casa dele, né, e tivesse roubado. Então, existe aquele sentimento, existe aquela raiva, existe aquela necessidade de justiça. Eu entendo que o correto, na minha visão, seria o ministro passar a bola para outro julgador, até porque ele leva, sim, para o lado pessoal. É uma decisão monocrática, né? Ainda que hoje, né, com essa sessão extraordinária, será julgado em plenário. O senhor acredita que, por exemplo, isso possa ser atenuado de alguma forma por conta da cobrança da sociedade? A OAB até interviu, né? A OAB, aquela questão da multa diária para todo mundo. Eu não sou parte do processo e eu pegar uma multa de R$50 mil porque acessei um dispositivo, né? Nós temos que entender que sim, várias pessoas, pedófilos, vários criminosos usam a rede social como um todo para cometer crimes. Mas nós não podemos entender que ali também é um meio de trabalho, ali é um meio de comunicação, ali é um meio de informação e muito utilizado no Brasil e no mundo como um todo. Então, eu acredito no momento que ele tirou a questão da multa, quando ele proibiu que nós brasileiros como todos não usássemos, né, o VPN, que não é só para o Twitter, né? Ele é utilizado para diversos outros aplicativos e também como forma de segurança em alguns casos. Então, eu vejo que ele estendeu para 22 milhões de usuários, né, para a população como um todo. É o quarto maior mercado do Twitter, né? Do antigo Twitter, o X. Então, eu vejo que essa decisão, no momento em que ele atinge a todos e ele acaba punindo a todos, é como se fosse uma sentença condenatória em que ela tivesse um efeito erga omnes, atingindo pessoas que não são parte do processo. Doutor, você acredita, por exemplo, que se hoje o colegiado do STF derrubar, né, ou retirar essa sanção do X, o ministro Alexandre de Moraes sai menor do que entrou nessa briga? E eu até estava fazendo uma pós-eleitoral esse ano, né, tentando reciclar, e uma professora do nosso curso veio do STF e nós perguntamos como estaria o STF. Eu entendo hoje que deve existir uma crise institucional interna muito grande, né? Ao tempo que um ministro vá contra o Alexandre de Moraes, ou nas redes sociais, ou se manifeste, acaba atingindo a instituição como um todo. Mas, de alguma forma, a instituição já está desgastada popularmente, né?
a sociedade como um todo, até pessoas da esquerda, da direita, do centro, já veem que já está ultrapassando. Todas as decisões vão para Alexandre de Moraes com base em um inquérito da fake news, onde o próprio Supremo Tribunal investiga, o próprio Supremo Tribunal instaura, denuncia, e o próprio Judiciário, né, o próprio STF, preside aquele inquérito. E eu entendo que se algum crime tivesse acontecido, se algo tiver que ser investigado, teria que ser pela Justiça Federal, para que ele corra o rito de forma normal e chegue ao Supremo. Então eu vejo que o próprio Supremo tem se desgastado. Eu acho que tem que dar um basta, eu penso, né, é a minha opinião pessoal, que precisa também ter um regulamento. O Supremo Tribunal pode muito, mas ele não pode tudo. E quando se pode muito, quando se pode tudo, quando se faz tudo, acaba atingindo a todos de forma deliberada, como tem sido essas decisões monocráticas. Pelo outro lado, eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa absolutamente forte e necessária no Brasil, contanto que respeita. Ninguém entra na sua casa e dita as regras se você é o detentor das regras da sua casa. O Brasil é um país que tem suas próprias leis e nessas leis elas obrigam, né, empresas a terem representantes. Sim. Aí está correto, né? Se não quer, não pode funcionar. Agora, daí proibir ou limitar a expressão de cada um, e olha que o Twitter é uma terra ruim de caminhar por lá, porque tem muito ódio, mas cada um consome absolutamente o que quer, isso é livre-arbítrio. Então, tem que ser da pessoa ou do indivíduo não querer consumir. Essa questão do livre-arbítrio, eu acho que tem que haver realmente um limite, sabe, Eldson? As pessoas hoje acham que podem expressar a sua opinião de forma que vão te denegrir a todos. As pessoas, a internet não é uma terra sem lei, né? Então nós temos sim que regulamentar, nós temos sim que regularizar. Se existe uma regularização, uma obrigatoriedade, que haja um representante legal para que ele possa ser notificado, eu acho que tem que ser cumprido. Por óbvio, como um empresário, nós temos que entender que eu vou colocar um empresário, um funcionário meu para a forca, isso tem que ser repensado, né? A antiga representante da X, antigo Twitter, ela ainda hoje tem as contas dela pessoais bloqueadas, então ela é representante, mas até que ponto as contas pessoais de um funcionário pode ser vinculada ao da empresa onde ela não tem uma participação no lucro, né? Até que ponto aquela representante, onde ela não teve o dolo, a intenção, ela vai ser presa. Porque o patrão que está acima dela em outro país não cumpriu uma decisão. E que acha que pode tudo. Então isso tem que ser revisto, porque punir um funcionário, um cidadão, um ser que é apenas um funcionário, apenas está recebendo salário para trabalhar, para ser representante, isso é questionável. E eu acho que também a justiça ela tem que ter uma balança. Se você tem um símbolo que é uma balança igualitária, você não pode pegar aquela espada e usar... Por isso a justiça, né? O seu benefício pessoal. Doutor, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo sempre aqui. Uma ótima semana. Eu que agradeço. É aguardar agora os próximos passos. Talvez a gente viva um dos piores momentos das redes sociais, de assassinatos de reputação, de milícia digital muito forte, onde algumas pessoas apontam o dedo e existe uma militância